Quando Sofia e Laura Oliveira se transferiram para o Colégio Veredas Altas, uma escola particular de elite quase toda branca, elas sabiam que não seria fácil, mas nunca imaginaram o que as esperava. Desde o momento em que passaram pelos portões polidos, Ricardo Almeida e sua turma de valentões fizeram da vida delas um inferno, com a missão de quebrá-las. As gêmeas suportaram cada insulto, cada empurrão e cada ofensa lançada contra elas. Mas quando o bullying se tornou físico, não lhes deixaram escolha. O que os valentões não sabiam era que Sofia e Laura eram faixas pretas, treinadas por um pai que lhes ensinou a nunca baixar a cabeça para o ódio. Os agressores achavam que estavam mexendo com alvos fáceis, mas não poderiam estar mais enganados. O sol se espalhava pelos jardins do Colégio Veredas Altas, lançando uma luz quente, mas implacável, sobre os gramados bem cuidados e os altos prédios de tijolos que pareciam guardiões silenciosos dos alunos reunidos em pequenos grupos. Tudo naquele lugar respirava dinheiro e tradições antigas, desde as cercas vivas perfeitamente aparadas até as calçadas de pedra polida. Era como se a escola tivesse sido construída não apenas para o aprendizado, mas para lembrar a todos que andavam por seus corredores exatamente onde se encaixavam no mundo. Sofia e Laura Oliveira, caminhando lado a lado, sentiram esse lembrete pesar sobre seus ombros antes mesmo de chegarem aos degraus da entrada. Seus uniformes estavam impecáveis, a postura ereta e os rostos mantinham expressões calmas. Mas, por baixo de tudo, podiam sentir o peso de cada olhar que as seguia, cada palavra sussurrada entre os alunos por quem passavam. Estavam acostumadas com olhares, estavam acostumadas com sussurros, mas isso era algo mais afiado, algo mais frio. Não era curiosidade. Elas sabiam a diferença. Era o tipo de atenção que vinha com um julgamento já feito, com uma linha já traçada antes mesmo que tivessem a chance de falar. Não era só porque eram novas, e não era só porque eram gêmeas. Era porque eram negras, e ali isso as destacava mais do que qualquer outra coisa. Seu pai, Roberto Oliveira, as havia avisado que poderia ser assim. Ele não tinha romantizado o mundo para elas. Tinha-lhes ensinado a esperar momentos como este, ensinado a se portarem com força e orgulho, não importava o que enfrentassem. Ele garantiu que pudessem se defender se fosse preciso, não apenas com palavras, mas com uma habilidade e controle que poucos da idade delas possuíam. Ainda assim, mesmo com todas as lições, mesmo com anos de preparação, entrar naquele lugar parecia caminhar direto para uma tempestade que elas podiam ver chegando a quilômetros de distância, mas não podiam evitar. "Olha só aquilo", disse a voz de um garoto, alta o suficiente para que ouvissem, sem qualquer sutileza. Ele estava encostado em um pilar perto da entrada da escola, um sorriso convencido estampado no rosto, enquanto seus amigos riam ao lado. "Gêmeas", acrescentou outro garoto com desdém, como se a própria palavra fosse um insulto. Não sabia que vinham em conjunto. Os olhos de Sofia se voltaram rapidamente para eles, notando como estufavam o peito, como se fossem donos do espaço que ocupavam. Sentiu a raiva subir no peito, mas a controlou tão rápido quanto surgiu. A voz do pai ecoou em sua mente, calma e firme. "Eles querem uma reação. Não dê a eles." Laura apertou a alça da mochila, os nós dos dedos pálidos contra o tecido escuro. Mas como a irmã, manteve a expressão lisa e indecifrável. A ligação entre elas era mais forte que palavras, e ela sabia que Sofia sentia o mesmo fogo que ela, queimando sob a superfície, esperando. Não precisavam falar para se entenderem. Tinham enfrentado coisas demais juntas para se moverem como uma só, para pensarem como uma só. Seguiram em frente sem hesitar, os olhos fixos nas portas à frente, ignorando o calor dos olhares queimando em suas costas como a luz do sol ampliada por uma lente. Quanto mais entravam no pátio, mais clara a mensagem se tornava. Aquele lugar não foi construído para elas. Os pisos polidos e as janelas imponentes, as vitrines de troféus reluzentes e as bandeiras orgulhosas penduradas nas paredes, tudo parecia um cenário montado para uma peça onde elas nunca deveriam ter um papel. Mas continuaram andando. "Ignore", Laura disse baixinho, a voz baixa, mas firme. Mais um lembrete do que um conselho. Ela não olhou para a irmã ao falar, confiando que Sofia entenderia sem precisar. "Estou vendo", respondeu Sofia, o tom baixo, mas afiado por baixo da superfície. "Mas não vou dar a eles essa satisfação." Chegaram às portas do prédio principal, altas e pesadas, abrindo com um som mecânico suave que parecia suave demais para o que esperava do outro lado. Ao entrarem, o frio do ar-condicionado atingiu suas peles, mas não conseguiu esfriar o fogo que crescia dentro delas. Os alunos, já reunidos no corredor, se viraram para olhar, conversas pausando, enquanto os olhos seguiam as gêmeas pelo corredor. Alguns rostos demonstravam curiosidade. Outros
outros hostilidade aberta, e alguns mostravam um brilho de algo pior, diversão, como se estivessem esperando o momento em que as novas garotas tropeçariam e dariam a todos algo para rir. O olhar de Sofia varreu o corredor, lendo-o como um mapa de território marcado por fronteiras invisíveis. Viu como os valentões ficavam em grupos perto dos armários, como as garotas cochichavam por trás das unhas bem feitas, lançando olhares de soslaio cheios de malícia silenciosa. Cada detalhe era absorvido, cada olhar parecia um desafio esperando resposta. Sabiam que isso era só o começo. Os olhares, os sussurros, as palavras afiadas ditas alto o suficiente para ferir, mas baixo o suficiente para negar-se confrontadas. Tudo isso era apenas o início de algo que cresceria e cresceria até não poder mais ser ignorado. Mas elas estavam prontas, tinham enfrentado coisa pior, tinham treinado para tempestades exatamente como esta. Embora o céu sobre o colégio Veredas Altas parecesse claro e calmo, Sofia e Laura podiam sentir a pressão aumentando no ar, a promessa de trovão esperando logo além do horizonte. Não seriam elas a atacar primeiro, o pai lhes ensinara melhor. Mas se a tempestade viesse até elas, não fugiriam. E quando viesse, estaria prestes a encontrar algo muito mais forte do que esperava. Os primeiros dias no Veredas Altas passaram exatamente como Sofia e Laura esperavam. Mas isso não tornava mais fácil de suportar. Desde o momento em que entraram na primeira aula, ficou claro que todos os olhos estavam esperando por elas. Não com boas-vindas ou curiosidade, mas com julgamento frio e silencioso. A sala de aula em si era arrumada e clara, a luz do sol entrando pelas janelas, atravessando as carteiras limpas e brilhando nos pisos polidos. Mas nenhuma quantidade de luz podia esconder a maneira como os alunos e até os professores as tratavam como se não pertencessem ali. Os professores chamavam seus nomes sem levantar os olhos, suas vozes monótonas, a atenção já seguindo em frente, como se as gêmeas fossem pouco mais que uma linha na lista de chamada. Nos corredores, a multidão parecia se mover apenas o suficiente para bloquear seu caminho, forçando-as a desviar ou andar mais devagar, tudo enquanto fingiam que era um acidente. Não era. Elas sabiam, e os alunos ao redor também sabiam. Mas Sofia e Laura não lhes deram a reação que queriam. Mantiveram a cabeça erguida, moviam-se com propósito, e não deixaram a atenção forçá-las a um canto. Mesmo quando os olhares se tornaram mais longos e os sussurros mais afiados, elas seguiram em frente, dia após dia, firmes e silenciosas. Não demorou muito para Ricardo Almeida dar as caras. Ele não era difícil de notar. Agia como se fosse o dono do lugar, andando com uma arrogância descuidada que vinha de saber que as regras nunca se aplicavam realmente a ele. Seu cabelo loiro estava perfeitamente penteado, como se tivesse saído de uma revista, e ele usava o uniforme como se fosse uma fantasia, afrouxando a gravata e deixando a camisa para fora da calça, para mostrar o quão pouco se importava. "Ei!" Ricardo chamou numa manhã, enquanto as gêmeas atravessavam o pátio em direção aos seus armários. Sua voz era alta, confiante, feita para chamar a atenção. Seus amigos se reuniram ao redor dele já rindo, como se nem precisassem ouvir a piada para saber que seria boa. "Vocês duas se perderam a caminho da entrada de serviço?" ele perguntou, suas palavras claras e afiadas no ar livre. Seus amigos caíram na gargalhada, alto demais para o insulto fraco. Mas não estavam rindo da piada em si, estavam rindo do alvo. Laura manteve os olhos para frente, o rosto calmo, os passos firmes. Não deu a eles a satisfação de olhar para trás. O olhar de Sofia encontrou Ricardo por um instante, afiado e firme, mas ela também não parou de andar. Viu o sorriso afetado no rosto dele, viu seus amigos se cutucando, alimentando-se da atenção. Embora seu peito apertasse de raiva, ela a manteve sob controle. Ambas mantiveram, mas Ricardo não tinha terminado. "Acho que elas não entendem português", ele gritou mais alto, garantindo que todos por perto pudessem ouvir. "Talvez devêssemos tentar falar a língua delas." "Qual é mesmo? Linguagem da selva." A risada que se seguiu foi pior desta vez. Espalhou-se pela multidão, atraindo mais alunos, mesmo aqueles que não tinham prestado atenção antes. Agora estavam observando, esperando, alguns divertidos, alguns curiosos, nenhum deles se importando o suficiente para parar. A mandíbula de Sofia travou, os dentes cerrados, mas
mas ela respirou fundo, acalmando-se. Podia sentir Laura perto, sua presença firme como uma âncora, impedindo-a de ser levada pela tempestade que Ricardo estava tentando criar. Continuaram andando. Nos dias seguintes, as coisas só pioraram. Os amigos de Ricardo, Beto e Marcelo intensificaram o assédio. Fizeram um jogo de esbarrar nas gêmeas nos corredores, derrubando seus livros no chão com falsas desculpas e olhares presunçosos que diziam que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Não sabia que estavam deixando os faxineiros assistirem às aulas agora. Beto murmurou uma tarde ao passar, alto o suficiente para os alunos próximos ouvirem. Talvez estejam aqui só para treinar, acrescentou Marcelo com um sorriso irônico. A escola tem que manter os pisos limpos de alguma forma. As gêmeas não disseram nada. Pegaram seus livros, endireitaram as costas e seguiram em frente. Mas a cada empurrão, a cada insulto, a pressão aumentava um pouco mais, como um peso pressionando lentamente sobre elas, testando quanto tempo poderiam carregá-lo antes que as esmagasse. O que tornava tudo mais difícil era o silêncio de todos os outros. Nenhum professor intervinha, nenhum aluno se manifestava. Mesmo aqueles que não participavam simplesmente viravam o rosto, fingindo não ver. Os professores mantinham os olhos em seus papéis ou telas, relutantes em se envolver, relutantes em admitir que aquela escola perfeita tinha algo feio escondido sob sua superfície. Em casa, o pai delas via os sinais, mesmo que tentassem esconder. Roberto Oliveira as ensinara a lutar, a se defender com habilidade e controle, mas também as ensinara a ver o problema chegando, a reconhecer os sinais silenciosos que alertavam para tempestades maiores à frente. Durante o jantar, ele observava as filhas atentamente, lendo a tensão em suas mandíbulas e o peso em seus olhos. Não perguntou diretamente, não as pressionou a falar antes que estivessem prontas, mas quando finalmente contaram, ele ouviu sem interrupção. Vocês se lembram do que eu ensinei? Roberto disse naquela noite, a voz calma, mas sem suavidade. Controle é poder. Eles querem entrar na sua pele. Não deixem. Sofia assentiu, a boca firme. Laura espelhou a determinação da irmã, embora seus olhos carregassem um brilho de frustração que ficava mais difícil de esconder. Eles estão forçando, disse Sofia, a voz firme, mas séria. Mais a cada dia. Vão forçar, respondeu Roberto sem hesitação. Eles acham que vocês vão quebrar. Eles querem isso. E se não pararem? Perguntou Laura, a voz igualmente firme, o significado claro. Os olhos de Roberto encontraram os delas, e naquele olhar não havia hesitação, nem dúvida. Então eles vão descobrir que não são vocês que quebram. Suas palavras pairaram no ar como uma promessa silenciosa, uma que as gêmeas levaram consigo para o dia seguinte e os dias que se seguiram, deixando-a repousar logo abaixo da superfície de suas expressões calmas. Caminharam pelos corredores do Veredas Altas com a cabeça erguida, sabendo que não era uma questão de se as coisas iriam escalar, mas quando. E esse momento estava chegando rápido. Os dias se misturavam, cada um mais frio e implacável que o anterior, como se as paredes do Colégio Veredas Altas tivessem se apertado ao redor de Sofia e Laura, pouco a pouco, espremendo apenas o suficiente para lembrá-las de que aquele lugar nunca foi feito para elas. E cada hora que passava parecia mais um teste de quanto estavam dispostas a suportar. Tinham mantido a cabeça erguida através dos olhares e sussurros, através dos insultos baratos e das risadas forçadas de alunos que há muito aprenderam que a crueldade era recompensada ali, não punida, mas sob a superfície calma, podiam sentir a pressão crescendo, firme e certa, como nuvens de tempestade se acumulando antes de um temporal. Foi Ricardo, claro, quem decidiu que palavras e empurrões insignificantes não eram mais suficientes. Ele sempre quis uma audiência maior, sempre quis ver até onde podia empurrar antes que algo quebrasse. E agora que sentia as rachaduras se formando, não perdeu tempo em planejar algo cruel o suficiente para atrair todos os olhares da escola. Algo que humilharia as gêmeas de uma forma que nunca poderiam ignorar. Não importava o quão fortes parecessem por fora. O plano não era complicado, porque não precisava ser. A crueldade nunca precisa, não quando é apoiada pela confiança e por uma multidão disposta a participar. Começou de manhã, quando Sofia e Laura chegaram e encontraram seus armários cobertos de palavras feias e odiosas, rabiscadas no metal com tinta vermelha espessa e escorrendo. Os insultos eram ousados, descarados, deixados ali para todos verem. Canetas pretas tinham sido usadas para desenhar rostos caricatos e feios, com traços exagerados para zombar delas. As imagens eram distorcidas e desumanizantes. Papéis amassados tinham sido enfiados pelas frestas dos armários, todos cheios de mais insultos, cada um pior que o anterior, como se os valentões tivessem se revezado para ver quem conseguia escrever algo
inimigo mais vil. Enquanto elas estavam ali paradas, ombros retos, rostos tensos de controle, o corredor ao redor explodiu em risadas, agudas e cruéis, com alunos parando para apontar, tirar fotos com seus celulares, espalhar o momento como fogo selvagem. Alguns riam abertamente, alto e sem restrições, enquanto outros cobriam a boca e fingiam esconder a diversão, mas não importava. As gêmeas viam tudo, sentiam cada cutucada como uma agulha sob a pele. Ricardo estava encostado em um armário próximo, braços cruzados, observando a cena se desenrolar com um sorriso largo no rosto. Seus olhos brilhavam de vitória. Beto e Marcelo o flanqueavam, ambos parecendo satisfeitos consigo mesmos, sua satisfação presunçosa clara em cada ângulo de sua postura. "Achamos que devíamos dar uma decoração para vocês", Ricardo gritou, alto o suficiente para todo o corredor ouvir, sua voz pingando falsa preocupação. "Pensamos que poderia ajudar vocês a se sentirem mais em casa." A multidão rugiu de rir, o som rolando pelo corredor como uma onda quebrando na praia, implacável e alto. E por um breve momento, até os professores que passavam por ali hesitaram, seus olhos demorando apenas um segundo antes de se virarem rapidamente, fingindo não ver, fingindo que não era responsabilidade deles. As mãos de Laura se fecharam em punhos ao lado do corpo, as unhas cravando nas palmas enquanto lutava para manter a respiração estável, o peito apertado de raiva que ela lutava para conter. Podia sentir a irmã ao lado, podia sentir a fúria de Sofia queimando logo abaixo da superfície, contida apenas pela pura força de vontade. Tinham suportado os xingamentos, tinham suportado os empurrões, mas isso era diferente. Isso era público, deliberado, uma performance destinada a arrancar sua dignidade na frente de toda a escola. E por mais que tentassem se manter firmes, o peso daquilo pressionava mais forte do que qualquer coisa que tinham enfrentado até então. As palavras do pai ecoavam em suas mentes, firmes e claras, dizendo-lhes para manter o controle, para deixar a disciplina guiá-las. Mas enquanto as risadas continuavam e Ricardo se adiantava com uma palma lenta e zombeteira, ambas sentiram aquela linha ficando mais tênue, aquela linha frágil entre paciência e ação. "Vocês deviam agradecer", Ricardo zombou, parado perto agora, a voz baixa, mas afiada o suficiente para cortar o barulho. "Dá muito trabalho fazer vocês duas se sentirem parte daqui." A multidão dependia de suas palavras, os olhos saltando entre ele e as gêmeas, esperando, famintos por uma reação, pela menor rachadura em sua armadura. Os olhos de Sofia se fixaram nos de Ricardo, seu olhar duro e inflexível. E embora não dissesse nada, a mensagem em seu olhar era clara como o dia. Laura, parada igualmente firme, sentiu o mesmo fogo subir no peito, o pulso acelerando enquanto respirava fundo, firmando-se contra a maré crescente de fúria. Não dariam a ele a reação que ele queria, ainda não, mas nenhuma delas podia fingir que isso passaria. Ambas sabiam que algo havia mudado naquele momento, algo afiado e irreversível. Isso não era apenas mais um insulto para ignorar. Isso não era algo que pudessem varrer para o lado como os sussurros no corredor ou os olhares de desdém do outro lado da sala. Era uma linha cruzada, um desafio lançado a seus pés na frente de toda a escola. Enquanto limpavam seus armários mais tarde, removendo a tinta com toalhas de papel ásperas, entregues pelo zelador, que evitou seus olhares e não disse nada, a voz de Sofia quebrou o silêncio entre elas, baixa e certa, carregando um peso que vinha se acumulando por tempo demais. "Chega", ela disse, o tom baixo, mas firme como pedra. Laura não precisou perguntar o que ela queria dizer. Sentia a mesma coisa queimando dentro dela, a mesma rachadura final correndo pela paciência que tanto trabalharam para manter. Ela assentiu uma vez, firme e segura. "Chega", concordou. A decisão não foi tomada apenas com raiva. Veio de um lugar mais profundo, do entendimento de que sobreviver nem sempre era suficiente, que havia momentos em que ficar parado significava entregar pedaços de si mesmo que você nunca poderia recuperar. O momento estava chegando. Podiam senti-lo tão claro quanto o ar que respiravam. Da próxima vez que Ricardo e sua turma se aproximassem, elas não iriam embora. Elas lutariam. E lutariam como foram ensinadas desde o início. O ar no Veredas Altas não tinha suavizado desde a pegadinha cruel. Se alguma coisa tinha ficado mais pesado, como algo pairando na atmosfera que ninguém podia ver, mas todos podiam sentir. A atenção se esticou tensa sobre o pátio, enquanto os alunos se reuniam em seus lugares habituais, falando um pouco mais baixo, lançando apenas alguns olhares a mais em direção aos caminhos que todos sabiam que as gêmeas percorreriam. Sofia e Laura,
Laura, lado a lado como sempre, sentiam cada olho observando-as, cada sussurro que girava no ar como fumaça densa demais para ignorar. Mas mantiveram o passo firme, as cabeças erguidas, os olhos para frente, ainda que totalmente cientes do que as esperava logo na próxima curva. Ricardo Almeida já estava lá, encostado no muro de pedra aquecido pelo sol, com um olhar no rosto que era uma mistura perfeita de tédio e crueldade, como se este momento fosse menos sobre uma decisão e mais sobre algo que ele acreditava já ter sido decidido. Beto e Marcelo estavam de cada lado dele, a postura relaxada, mas os olhos afiados, esperando seu momento como lobos observando sua presa entrar em alcance. Lá estão elas, disse Ricardo, alto o suficiente para atrair a atenção de todos os alunos próximos. O som de sua voz ecoou pelo pátio como um sinalizador disparado no céu, atraindo um círculo maior de espectadores que nem tentavam esconder a curiosidade. Pensei que vocês duas tinham entendido o recado e ficado em casa hoje. O olhar de Sofia, afiado e sem piscar, o encontrou imediatamente. Ela não parou de andar, não vacilou ao som de suas palavras, mas não havia como confundir a maneira como seus olhos o prenderam no lugar, firmes e frios. Se era isso que você esperava. Ela respondeu suavemente, o tom uniforme e claro para todos ouvirem. Então você é ainda mais patético do que eu pensava. A multidão murmurou baixo, uma onda de surpresa percorrendo os alunos enquanto captavam a ponta afiada de suas palavras. O sorriso de Ricardo vacilou nos cantos e por um momento falhou o suficiente para mostrar o lampejo de irritação por baixo. Você tem muita coragem, Ricardo retrucou, desencostando-se do muro e dando um passo mais perto, diminuindo o espaço entre eles com a confiança casual de alguém que nunca esperou ser desafiado. Falando assim, agindo como se pertencessem aqui, Laura mudou sua postura, endireitando os ombros. Sua voz firme, mas carregando o peso de cada insulto que engoliram, cada pegadinha cruel que suportaram em silêncio até agora. Nós pertencemos a este lugar, disse ela firmemente, os olhos fixos em Ricardo sem um traço de hesitação. Mais do que você jamais pertencerá. Você anda por aí como se fosse dono disto, mas no fundo sabe a verdade. Sem sua turminha, você é só mais um covarde se escondendo atrás de piadas baratas e amigos fracos. Suas palavras atingiram mais fundo do que ela poderia esperar, cortando a armadura superficial que Ricardo usava como máscara. A multidão respondeu com um murmúrio mais alto, alunos olhando uns para os outros, sentindo o momento mudar, sentindo o chão sob este confronto começar a tremer. A mandíbula de Ricardo travou, os olhos se estreitando enquanto ele diminuía ainda mais a distância entre eles, parado tão perto agora que Sofia podia ver o lampejo de incerteza por trás de seu olhar raivoso, embora ele o mascarasse rapidamente com fúria. Repete isso, ele desafiou, a voz tensa e quebradiça como vidro prestes a estilhaçar. Você ouviu da primeira vez, respondeu Sofia calmamente, seu olhar nunca vacilando. Você só não gosta da verdade quando ela é dita na sua cara. O peito de Ricardo subiu bruscamente enquanto lutava para manter a bravata, mas as rachaduras estavam lá para quem quisesse ver. Ele virou o olhar para a multidão, alimentando-se de sua atenção, precisando dela para reconstruir sua confiança. Vocês se acham duronas? Acham que podem ficar aí falando o que querem sem pagar por isso? Nós não achamos, disse Laura, o tom se afiando o suficiente para cortar o barulho ao redor. Nós sabemos. Esse foi o empurrão final que Ricardo precisava para abandonar as palavras por completo. Sua mão disparou sem aviso, batendo forte no ombro de Sofia, forçando-a a dar um passo para trás sob a força súbita. Embora ela se recuperasse facilmente, os pés plantados firmes no chão, como se estivessem enraizados ali. O suspiro da multidão soou alto e agudo, alunos prendendo a respiração, enquanto a cena diante deles passava da tensão para a ameaça aberta. Beto, aproveitando o momento, avançou em direção a Laura, derrubando seus livros dos braços com um sorriso cruel, espalhando páginas pelo chão em uma bagunça que parecia um eco da pegadinha que sofreram dias antes. Marcelo seguiu, empurrando forte o ombro de Laura, a voz pingando zombaria. E agora? Vai chorar pro papai. Essa foi a linha cruzada, clara como o dia, ousada e inegável. Os olhos de Sofia queimaram nos de Ricardo. Sua voz calma, mas carregada com o fogo que vinha crescendo sob suas costelas por tempo demais. Não, disse ela, a respiração firme, as palavras altas o suficiente para todos ouvirem. Nós cansamos de fugir! Sem hesitar, ela deu um passo à frente, seu movimento fluido e controlado, e plantou a palma da mão contra o peito de Ricardo com uma força afiada e praticada que o fez tropeçar para trás, os olhos arregalados de surpresa enquanto o ar saía dele. Ao
seu lado, Laura se moveu com a mesma suavidade, agachando-se e varrendo as pernas de Beto por baixo com precisão, mandando-o estatelado no chão com um baque pesado que silenciou sua risada em um instante. O pátio explodiu com barulho, alunos gritando, recuando para formar um círculo largo ao redor da briga, seus rostos divididos entre choque e excitação, enquanto as gêmeas tomavam o momento totalmente em suas mãos. Ricardo se recuperou rapidamente, mas seu sorriso arrogante habitual havia sumido, substituído por pura frustração enquanto corria para Sofia, golpeando desajeitadamente. Mas ela viu chegando de longe, esgueirando-se sob seu golpe e cravando o punho em seu estômago com força controlada e precisa. Beto tentou se levantar, mas Laura já estava lá, agarrando seu ombro e torcendo-o de volta ao chão mais uma vez, seus movimentos afiados e seguros, cada passo de sua resposta moldado por anos de treinamento que fluíam por seus músculos como segunda natureza. Marcelo avançou em direção a ela, selvagem e desesperado, mas Laura desviou com um passo lateral limpo, agarrando seu braço enquanto ele passava e o derrubando com força ao lado de seu amigo, deixando ambos embolados e ofegantes. Ricardo, segurando a lateral do corpo, cambaleou de volta em direção a Sofia com um rosnado, mas ela o encontrou com um golpe limpo sob o queixo, jogando sua cabeça para trás e forçando-o a tropeçar para longe, seu equilíbrio falhando enquanto tentava se recuperar. As gêmeas não hesitaram, não vacilaram, não duvidaram da escolha que haviam feito. As lições do pai, gravadas nelas durante longas horas de prática, guiavam cada movimento que faziam, cada bloqueio, cada contra-ataque, cada golpe. Não estavam ali para se apresentar para a multidão, não estavam ali para provar nada a ninguém que assistia. Estavam ali porque a linha havia sido cruzada e elas estavam prontas. O pátio se tornara sua arena e enquanto a luta se desenrolava com intensidade crescente, ficou claro para todos que assistiam que Sofia e Laura não eram as vítimas nesta história. Elas eram o acerto de contas. O pátio, que começara o dia cheio de conversas preguiçosas da manhã e passos ociosos, agora pulsava com uma energia tão aguda e viva que parecia que cada tijolo sob seus pés tinha começado a vibrar com ela. O círculo de alunos havia se alargado, as vozes aumentando em uma mistura de choque e excitação, enquanto Sofia e Laura se moviam como uma tempestade finalmente desencadeada, seus corpos trabalhando em sincronia perfeita, cada golpe e contra-ataque pousando com precisão, moldados não pela raiva selvagem, mas por anos de treinamento duro e paciente. Ricardo, forçado a recuar pelos golpes rápidos e punitivos que Sofia desferia, tentou se recompor, mas agora havia medo rastejando em seus olhos, claro e inconfundível sob o rubor de sua pele e o suor começando a perolar em sua testa. Ele sempre se acreditou intocável, protegido por seus números e seu status, mas nada disso o protegia agora. Ali, despojado de sua habitual vantagem zombeteira, ele estava cara a cara com alguém que não se acovardaria e não cederia. "Você achou que a gente ia só aceitar?" disse Sofia, a respiração controlada, a voz firme mesmo enquanto desviava de outro golpe selvagem e respondia com uma cotovelada afiada nas costelas de Ricardo que o fez grunhir e cambalear para o lado. "Você achou que podia continuar forçando até a gente quebrar." Suas palavras cortavam tão fundo quanto seus golpes, e Ricardo, ainda ofegante, lutava não apenas contra os punhos dela, mas contra a verdade em sua voz, alta o suficiente para todos assistindo ouvirem e sentirem até os ossos. Beto, tendo se levantado, avançou sobre Laura com um rosnado frustrado, mas ela o encontrou de frente, deslizando sob seu golpe e cravando a palma da mão em seu externo com força suficiente para mandá-lo cair para trás, seu corpo dobrando sobre si mesmo enquanto batia forte no chão, ofegando por um ar que se recusava a vir. "Você escolheu a briga errada", acrescentou Laura, o tom afiado como aço enquanto observava Beto se contorcer no chão diante dela, seus olhos nunca o deixando enquanto dava um único passo medido mais perto, deixando claro que não lhe daria a chance de se levantar novamente tão facilmente. Marcelo, desesperado para virar o jogo, pegou um pedaço de madeira quebrado do chão, algo que havia se soltado de um dos bancos, agarrando-o com as duas mãos, enquanto corria em direção a Laura com força imprudente. Mas ela o viu chegando como se em câmera lenta, seus sentidos aguçados pela adrenalina e disciplina, seu corpo já se movendo para interceptar. Ela desviou de sua investida com precisão suave, sua mão estalando para agarrar seu pulso em um aperto firme e inquebrável, torcendo bruscamente para desarmá-lo e mandar a arma improvisada cair inofensivamente no chão. Com o mesmo movimento, ela girou, cravando o cotovelo na
lateral do rosto dele e mandando-o cair de joelhos, atordoado e derrotado. Golpes baixos não vão te salvar agora, disse ela. As palavras baixas, mas claras, ecoando pelo círculo de alunos observadores que haviam caído em um silêncio ofegante, sua diversão anterior substituída por algo mais próximo de admiração e medo. Ricardo, furioso e envergonhado, investiu contra Sofia mais uma vez, os punhos girando selvagens e desajeitados, impulsionados pelo pânico em vez da habilidade. Mas Sofia já estava um passo à frente, tecendo sob seu ataque e agarrando seu pulso em um aperto firme, torcendo-o bruscamente enquanto avançava sobre ele e cravava o joelho em seu estômago com força brutal. Sua respiração explodiu de seus pulmões em um som sufocado enquanto ele desabava no chão, agarrando as costelas. Você teve todas as chances de ir embora, disse Sofia firmemente, não apenas para Ricardo, mas para cada pessoa assistindo, sua voz carregando o peso de tudo que ela e sua irmã haviam suportado até aquele ponto. Mas você continuou vindo. Ela soltou o pulso dele, deixando-o cair totalmente no chão, o corpo dobrando sobre si mesmo enquanto lutava para respirar, o rosto contorcido por uma mistura de dor e incredulidade. Laura ficou ao lado da irmã agora, o peito subindo e descendo com respirações profundas e controladas. As duas, lado a lado mais uma vez, assim como estavam quando entraram nesta escola. Só que agora o chão sob seus pés parecia diferente, como se o tivessem reivindicado para si mesmas por pura força de vontade. A multidão ao redor delas, antes ansiosa por espetáculo, agora permanecia em silêncio desconfortável, a percepção se instalando pesadamente sobre eles de que esta não era uma briga comum, nenhuma simples troca de golpes entre rivais de pátio escolar. Era algo mais profundo, algo final, uma tempestade que vinha se formando por tempo demais e finalmente se libertara. Talvez agora você aprenda, disse Laura, a voz cortando o ar denso e carregado, que não somos nós que você pode empurrar. Como se impulsionado apenas pelo orgulho teimoso, Beto tentou mais uma vez se levantar, mas Laura estava lá antes que ele pudesse se erguer completamente, plantando o pé firmemente em seu peito e pressionando-o de volta ao chão com autoridade inegável. Ele grunhiu de frustração, preso sob o peso de sua própria arrogância e da força inabalável dela. Fica aí, ela o avisou, não como uma ameaça, mas como um fato, tão inabalável quanto o chão sob eles. Os olhos de Sofia varreram o pátio, encontrando o olhar de cada aluno corajoso o suficiente para sustentá-lo, sua expressão firme e inflexível. Ela não precisava dizer as palavras em voz alta, porque estavam escritas claramente em seu rosto. Isso acaba aqui, e acaba agora. Mas mesmo enquanto as gêmeas permaneciam vitoriosas sobre os valentões que as atormentaram por semanas, sabiam que este não era o verdadeiro fim da batalha. Podiam sentir na maneira como a multidão se mexia desconfortavelmente, na maneira como os professores ainda não haviam chegado, na maneira como os sussurros já começavam a surgir, cheios de versões distorcidas do que acabara de acontecer. Sabiam que haveria consequências, que a vitória vinha com seu próprio custo, mas não se arrependeram de sua escolha, nem por um único momento, porque pela primeira vez desde que pisaram neste campus, deixaram claro para todos que assistiam que não deveriam ser subestimadas, não deveriam ser manipuladas, não deveriam ser humilhadas sem enfrentar o preço. As gêmeas ficaram de pé, a respiração firme, os olhos sem piscar enquanto observavam os garotos derrotados se contorcerem no chão. A briga podia ter acabado por agora, mas a tempestade estava apenas começando. O rescaldo da briga não se desenrolou em caos, como se poderia esperar, mas sim em um estranho silêncio esticado que parecia puxar os cantos de cada momento, extraindo o peso do que acabara de acontecer até parecer pesado o suficiente para pressionar cada pessoa que testemunhou. Mesmo enquanto os valentões jaziam gemendo no chão, agarrando costelas machucadas e curando seu orgulho ferido, a multidão que antes torcera por sua crueldade agora estava congelada, sua fome anterior por espetáculo substituída por um silêncio cauteloso, quase culpado. Nenhum professor chegou durante a briga, nenhum adulto interveio para parar o que se desenrolou à vista de todos. Mas agora, como se convocados pelo ar pesado deixado para trás, começaram a aparecer na cena, suas expressões tensas de confusão e preocupação, embora nenhum deles pudesse fingir surpresa real. No fundo, todos tinham visto isso chegando, ou pelo menos tinham sentido a inevitabilidade de algo quebrar sob a superfície das paredes polidas da escola. E agora que aconteceu, não podiam mais fingir ignorância. "Chega!" veio a voz aguda do senhor. Carvalho
Carvalho, o coordenador, enquanto abria caminho pelo círculo de alunos, seus olhos varrendo a cena com um olhar que pousou em algum lugar entre indignação e alívio por ter chegado apenas depois que a violência havia terminado. Seu olhar varreu dos garotos feridos espalhados pelo pátio para as gêmeas, paradas altas no centro de tudo, a respiração controlada, a postura forte, os rostos definidos com uma calma inflexível que tornava impossível fingir que eram outra coisa senão as vitoriosas. O que está acontecendo aqui? Carvalho exigiu, embora a questão pairasse no ar mais como formalidade do que como pergunta genuína, porque estava claro pela cena diante dele exatamente o que havia acontecido. Antes que Sofia ou Laura pudessem responder, Ricardo tossiu dolorosamente e se forçou a falar entre dentes cerrados. Elas nos atacaram, ele ofegou, a voz embargada de desespero e medo, mas também com a familiar presunção de alguém que acreditava ainda poder controlar a história se falasse primeiro. Nós não fizemos nada, elas simplesmente enlouqueceram. A multidão se mexeu, inquieta, seu silêncio começando a rachar sob o peso da mentira. Alguns alunos desviaram o olhar, sem vontade de encontrar os olhos das gêmeas ou dos adultos que agora se reuniam, enquanto outros encaravam Ricardo com incerteza, como se não tivessem certeza se deveriam seguir sua liderança ou finalmente reconhecer o que tinham visto com seus próprios olhos. A mandíbula de Sofia travou, mas ela manteve a compostura, a voz do pai ecoando em sua mente, firme e inflexível. Controle é poder. Fale apenas quando importar. Ela encontrou o olhar de Carvalho diretamente, os olhos claros e afiados, e disse em um tom firme e uniforme: eles nos perseguem desde que chegamos. Hoje passaram dos limites. Nós nos defendemos. Nada mais. A expressão de Carvalho vacilou. Um breve momento de desconforto cruzando suas feições, antes que ele o mascarasse atrás do profissionalismo rígido que o Veredas Altas exigia de sua equipe. Vamos resolver isso lá dentro, disse ele. Embora não houvesse promessa real em suas palavras, nenhuma garantia de justiça. Todos vocês, venham comigo. As gêmeas não protestaram. Trocaram um olhar silencioso entre si, um olhar cheio de entendimento tácito, e seguiram atrás de Carvalho enquanto ele conduzia o pequeno grupo para longe do pátio, deixando para trás a multidão dispersa de alunos cuja excitação havia azedado em desconforto. Dentro da área administrativa, as paredes pareciam mais próximas, o ar mais frio, mas nada disso diminuía o fogo queimando sob o exterior calmo das gêmeas. Sentaram-se lado a lado nas cadeiras duras do lado de fora da sala do diretor, as mãos apoiadas nos joelhos, os olhos fixos à frente, enquanto Ricardo, Beto e Marcelo exageravam seus ferimentos para quem quisesse ouvir, pintando-se como vítimas em uma história que haviam distorcido além do reconhecimento. Logo depois, o pai delas chegou, seus passos medidos, o rosto composto, embora sob seu exterior tranquilo houvesse uma tempestade tão feroz quanto a que levou suas filhas a se defenderem. Roberto Oliveira entrou no escritório com a confiança firme de um homem que já vira coisa muito pior do que isso e viera preparado para todas as possibilidades. Seus olhos foram primeiro para as filhas, verificando-as não apenas por ferimentos, mas pela firmeza de espírito. E quando elas encontraram seu olhar, fortes e inquebrantáveis, um lampejo de orgulho passou entre eles. Ele se virou então para o diretor, um homem chamado Menezes, cujo terno era tão impecável quanto sua expressão era tensa, como se tivesse sido forçado a se afastar de algo muito mais importante do que o bem-estar de seus alunos. Realizaremos uma investigação completa, disse Menezes, o tom seco, as mãos dobradas ordenadamente à sua frente na mesa polida. Mas enquanto isso, receio que ambas as suas filhas serão suspensas até que possamos revisar os fatos. A voz de Roberto, quando veio, era calma, mas carregava o peso de pedra. Minhas filhas estavam se defendendo, isso está claro, mas eu já esperava isso deste lugar. Os olhos de Menezes se estreitaram com a acusação silenciosa nas palavras de Roberto, mas ele nada disse para negá-la, oferecendo apenas um aceno de cabeça fino e de lábios apertados. Os pais de Ricardo chegaram não muito depois, e o ar na sala engrossou de uma vez. Sônia Almeida entrou no escritório como se fosse dona dele, seus saltos afiados estalando no chão, os olhos queimando de fúria mascarada por um fino véu de preocupação ensaiada. Seu marido, Gustavo, a seguia de perto, o corpo largo rígido de raiva, a mandíbula travada enquanto lançava um olhar furioso para Roberto e as gêmeas. Isso é inaceitável. Sônia estalou antes que alguém pudesse falar. Nosso filho foi agredido e você está me dizendo que essas garotas violentas estão simplesmente sendo suspensas? Elas deveriam ser expulsas, presas. Sua voz subia a cada palavra, e embora Menezes tentasse acalmá-la com vagas promessas de ações futuras,
filhas. Estava claro que Sônia Almeida não ficaria satisfeita até que as gêmeas fossem punidas além da razão. O olhar de Roberto nunca a deixou. Os olhos firmes e ilegíveis, mas suas filhas podiam sentir a tensão nele. Não selvagem ou descontrolada, mas a mesma força controlada que ele as ensinara a carregar. Ele observou a raiva dela queimar como lenha seca, alimentando-se de mentiras e arrogância, e a deixou falar até que suas palavras se esvaíssem. Isso não vai ficar assim, Sônia sibilou finalmente, os olhos se estreitando em pontos afiados enquanto virava seu olhar totalmente para Roberto, como se o desafiasse a responder. Não, respondeu Roberto uniformemente, a voz baixa e calma. Não vai. O peso de suas palavras pairou pesado na sala, não como uma ameaça dita às pressas, mas como uma promessa forjada na certeza. Enquanto as gêmeas se levantavam de suas cadeiras, os papéis de suspensão entregues a elas com fria eficiência mantiveram a cabeça erguida, a postura inquebrável, os olhos claros. A briga no pátio havia terminado, mas uma nova luta havia começado, uma que não seria resolvida apenas com punhos. E enquanto saíam do escritório, o pai caminhando entre elas, entenderam com perfeita clareza que, o que quer que viesse a seguir, enfrentariam juntas. A casa estava silenciosa sob o céu do fim da tarde. O zumbido suave do tráfego distante e o farfalhar das folhas na brisa ofereciam uma calma que parecia quase parada demais, como se a tempestade que começara nos corredores do Veredas Altas os tivesse seguido para casa, mas por um breve momento pairasse logo além do horizonte, esperando o momento certo para romper. Lá dentro, o ar estava mais pesado que o normal, não com medo ou arrependimento, mas com o peso do entendimento de que o que aconteceu na escola não era o fim do problema. Sabiam que as seguiria, sabiam que os Almeida não deixariam por isso mesmo. Roberto estava sentado à mesa da cozinha, a postura relaxada, mas nunca descuidada, os olhos fixos na janela aberta que dava para a rua tranquila, como se já pudesse ver o que estava por vir muito antes de chegar. Suas filhas sentaram-se à sua frente, os três reunidos não em silêncio, mas em prontidão compartilhada, seu vínculo mais espesso que o sangue, reforçado por tudo que haviam suportado e por tudo pelo qual lutaram naquele dia. Você sabia que eles viriam aqui, disse Sofia, a voz firme, não fazendo uma pergunta, mas afirmando um fato que todos entendiam sem precisar dizer em voz alta. O pai dela deu um pequeno aceno de cabeça, os olhos ainda observando a rua, a mente já percorrendo os passos à frente. Pessoas como eles, respondeu Roberto, o tom calmo, as palavras uniformes, não aceitam perdas silenciosamente. Dizem a si mesmos que têm direito a vencer, não importa a verdade. E quando perdem, trazem a luta para a sua porta, pensando que o encontrarão despreparado. O olhar de Laura se voltou para a janela, as mãos apoiadas na mesa, os dedos soltos, mas prontos. Sua mente processando as palavras do pai com a mesma precisão que aplicou a cada movimento que fez no pátio. Eles acham que terminamos porque fomos embora, disse ela, o tom baixo, mas afiado. Mas nunca entenderam como é a força de verdade. Antes que Roberto pudesse responder, o som de pneus triturando o cascalho ecoou pelo ar, claro e agudo como um sino de alerta. Ouviram as portas do carro baterem em seguida, pesadas e raivosas, seguidas pelo inconfundível pisar de sapatos caros no concreto, um ritmo de presunção e raiva se aproximando de sua porta da frente a cada passo. Eles estão aqui, disse Sofia baixinho, embora as palavras fossem desnecessárias. Não havia como confundir agora. Roberto levantou-se da cadeira em um único movimento fluido, sua presença preenchendo a sala não com tensão, mas com certeza sólida e fundamentada. Fiquem atrás de mim, disse ele às filhas, não porque temesse o que estava por vir, mas porque queria que vissem como uma batalha era travada quando cruzava o limiar de sua casa. Queria que vissem que a força nem sempre era medida apenas em punhos, mas na maneira como você se mantinha firme quando o mundo tentava empurrá-lo para trás. Antes que a campainha pudesse tocar, antes que a batida pudesse cair, Roberto abriu a porta ele mesmo, saindo para a varanda com a autoridade silenciosa de um homem que enfrentara tempestades muito maiores do que a que estava diante dele agora. O rosto de Sônia Almeida estava contorcido em uma máscara de fúria, mal contida pelo fino fio de civilidade social. Seus olhos queimavam sob cabelos perfeitamente penteados e óculos de sol caros empoleirados na cabeça como uma coroa de falsa superioridade. Gustavo Almeida estava ao lado dela, o corpo largo, rígido de raiva mal contida, a mandíbula travada enquanto seus punhos flexionavam ao lado do corpo, as veias em seu pescoço saltando como cordas esticadas demais. Você acha que pode sair impune disso? Sônia cuspiu, sem se preocupar com qualquer forma de cumprimento, suas palavras afiadas e rápidas enquanto se aproximavam
aproximava de Roberto, seus saltos estalando forte contra o concreto. Você acha que pode colocar as mãos no nosso filho e não haverá consequências? A expressão de Roberto permaneceu inalterada, seu olhar firme e inabalável, enquanto encontrava a fúria dela com a calma de uma montanha contra o vento. Seu filho atacou minhas filhas, ele respondeu, a voz baixa, mas carregando força suficiente para preencher completamente o espaço entre eles. Elas se defenderam, essa é a verdade, quer você escolha aceitá-la ou não. Não se atreva a se fazer de vítima aqui, Gustavo retrucou, a voz rouca, quase tremendo de raiva enquanto dava meio passo à frente, a postura agressiva, os punhos ainda cerrando e abrindo como se coçassem por uma desculpa para atacar. Suas garotas são animais, assim como você, e você tem a coragem de agir como se fosse inocente. As palavras pairaram no ar como um fedor podre, trazendo uma quietude fria sobre o momento. Mas Roberto não caiu na provocação. Deixou o insulto pairar entre eles. Deixou que expusesse mais sobre o homem à sua frente do que qualquer argumento poderia. E então respondeu, não com fúria, mas com clareza absoluta. Você já decidiu quem nós somos, disse Roberto, o tom suave como pedra. Mas isso não muda os fatos. Você criou um valentão, e hoje ele descobriu o que acontece quando valentões cruzam a linha errada. O rosto de Sônia se contorceu ainda mais de raiva, a boca se abrindo para cuspir outro insulto, mas antes que pudesse falar, seu marido passou por ela, longe demais em sua própria raiva, para se conter por mais tempo. Você acha que pode falar assim com a gente na nossa própria cidade? Gustavo rosnou, a voz subindo enquanto desferia um soco selvagem e pesado em Roberto, o rosto vermelho de fúria, os olhos arregalados com a certeza cega de que a força venceria onde as palavras falharam. Mas Roberto já estava se movendo, já girando o corpo com facilidade praticada, a mão subindo para agarrar o pulso de Gustavo no meio do golpe, a força do golpe completamente detida pela força no aperto firme de Roberto. Os olhos de Gustavo se arregalaram de surpresa, enquanto Roberto torcia seu braço apenas o suficiente para desequilibrá-lo, guiando-o a tropeçar para o lado, antes de soltá-lo, sem desperdiçar uma gota de energia. Você fez sua escolha, disse Roberto uniformemente, os olhos duros como ferro. Agora vai viver com as consequências. Mas Gustavo, raivoso e tolo demais para ver a razão, atacou novamente, desta vez com as duas mãos levantadas em uma tentativa desajeitada de derrubar Roberto, como se a força bruta pudesse superar anos de disciplina e habilidade. Sônia, gritando algo ininteligível, tentou segui-lo, as mãos arranhando o braço de Roberto, sua fúria uma tempestade de raiva selvagem e descontrolada. Roberto se moveu com precisão limpa, recuando apenas o suficiente para puxar ambos para frente, usando o impulso deles contra eles. Agarrou o braço de Gustavo novamente, desequilibrou-o e o mandou estatelado no chão da varanda com um baque que sacudiu as tábuas de madeira. Sônia golpeou-o descontroladamente, mas Roberto agarrou seu pulso com a mesma suavidade, torcendo seu braço atrás das costas com controle cuidadoso e praticado que a deixou presa, a respiração sibilando entre os dentes cerrados. Você veio à minha casa, disse Roberto baixinho, a voz carregando não apenas poder, mas finalidade. Você pensou que traria medo para esta casa, mas o medo não mora aqui. E com essas palavras, a verdade disso se instalou sobre o momento, completamente inegável e absoluta. Por um momento, houve uma quietude congelada na varanda. O tipo de momento que parece esticado tão fino que poderia estalar com o menor toque. Os Almeida, presos entre fúria e medo. Roberto segurando Sônia firmemente no lugar enquanto Gustavo se atrapalhava desajeitadamente para se levantar das tábuas de madeira sob ele. Seu orgulho mais machucado que seu corpo, mas seus olhos ainda cheios de raiva cega que se recusava a deixá-lo ver a futilidade do que estava fazendo. Seu rosto estava vermelho escuro, veias saltando na têmpora, mandíbula travada enquanto tentava engolir sua humilhação e transformá-la de volta em agressão, embora qualquer um assistindo pudesse ver que sua bravata estava se desgastando sob o peso da realidade. Me solta! Sônia sibilou, torcendo-se contra o aperto firme de Roberto, a voz aguda de pânico que ela tentava disfarçar como raiva, mas que rachava sob a superfície, a tensão vazando por mais que lutasse para manter a compostura. Você sabe quem nós somos? Os olhos de Roberto, firmes e frios, não vacilaram uma vez enquanto ele segurava o
pulso dela firme, não apertado o suficiente para machucá-la, mas apertado o suficiente para não deixar dúvidas sobre quem controlava este momento. Eu sei exatamente quem vocês são, ele respondeu, a voz uniforme e baixa, o olhar afiado como uma lâmina afiada ao longo de anos de batalha silenciosa. E isso não me impressiona. Gustavo, agora de pé novamente, atacou mais uma vez sem pensar, seus movimentos desajeitados de raiva, seu corpo avançando de uma forma que revelava que ele nunca aprendera realmente a lutar, apenas a dominar com força bruta e a suposição de que ninguém jamais revidaria. Mas Roberto já vira esse tipo de homem antes, vezes demais para contar, e desviou da investida de Gustavo com facilidade, girando suavemente e usando o impulso de seu oponente para jogá-lo direto contra o corrimão da varanda, a madeira rangendo sob o peso do impacto. Você acha que isso acabou? Gustavo latiu, mesmo enquanto cambaleava para trás, tentando recuperar o fôlego, cuspindo as palavras entre dentes cerrados como se pudessem ter algum peso agora que seus punhos haviam falhado. Você está acabado! Você e suas garotas! Todos vocês! A resposta de Roberto foi calma, despojada de toda a fúria, porque não precisava de nenhuma, apenas da verdade limpa e inegável. Não, disse ele, caminhando em direção a Gustavo, com o poder silencioso de um homem que não tinha nada a provar e tudo a proteger. Você está... Gustavo deu outro soco, selvagem e desesperado, mas Roberto agarrou seu braço mais uma vez, travando-o firme em seu aperto antes de girá-lo e jogá-lo no chão da varanda, de costas, o ar sendo arrancado de seus pulmões em um arquejo forte que o deixou engasgando sob a sombra de Roberto. Sônia gritou, seu pânico não mais escondido, enquanto tentava se libertar, arranhando o braço de Roberto com as mãos trêmulas. Mas seus movimentos eram erráticos, cheios do medo que finalmente subira à superfície agora que via seu marido derrubado. Roberto soltou o pulso dela, não porque ela o tivesse forçado, mas porque não precisava mais segurá-la. Sua força se fora, drenada dela em um piscar de olhos enquanto tropeçava para trás, o peito arfando com respirações frenéticas. As gêmeas estavam paradas logo dentro da porta, os olhos fixos na cena se desenrolando diante delas, os rostos esculpidos com foco silencioso, não medo. Observaram o pai lidar com os Almeida, não com agressão selvagem, mas com precisão controlada. Cada movimento uma lição que tinham visto na prática, mas agora testemunhavam totalmente viva, um exemplo vivo da disciplina que ele passara a vida ensinando a elas. É isso que eles sempre fazem, disse Roberto, alto o suficiente para os Almeida e suas filhas ouvirem, suas palavras firmes e fortes enquanto passava por cima da forma gemendo de Gustavo. Eles acham que podem entrar em nosso espaço, em nossas vidas, e nos quebrar com ameaças e violência, mas esquecem que nós não cedemos, nós resistimos. Os olhos de Sônia dispararam para o marido, que jazia lutando para respirar, e depois de volta para Roberto, os lábios se separando como se quisesse falar, cuspir outra ameaça ou desculpa, mas nenhuma palavra veio. Sua respiração engasgou no peito, sua raiva engolida inteira pelo peso de sua própria impotência. Chama a polícia, ela gritou finalmente, a voz rachando sob a tensão de seu pânico. Chama eles! Ele nos atacou! Mas mesmo enquanto gritava as palavras, havia um vazio nelas, uma fraqueza trêmula que deixava claro que ela não acreditava mais em seus próprios gritos. Vocês vieram aqui, Roberto a lembrou, nunca levantando a voz, mas deixando cada palavra assentar como uma pedra caindo em água parada, ondulando até que não houvesse como escapar. Vocês trouxeram violência à minha porta, e agora vão viver com o que trouxeram. Gustavo, ainda ofegante no chão da varanda, conseguiu se apoiar em um cotovelo, os olhos selvagens de incredulidade enquanto encarava Roberto, vendo não apenas o homem à sua frente, mas tudo o que havia subestimado, tudo o que falhara em entender até que este momento o despojara de todo o seu falso poder. Sirenes, distantes, mas ficando mais altas, começaram a ecoar pelo bairro, o som que se aproximava cortando o ar pesado como uma lâmina. Vizinhos tinham saído de suas casas, atraídos pelo barulho e pelo caos, seus rostos gravados com uma mistura de curiosidade e silenciosa satisfação, como se também tivessem se cansado da arrogância dos Almeida e agora assistissem com aprovação silenciosa enquanto a justiça se desenrolava na varanda da casa dos Oliveira. Roberto não se moveu, não vacilou ao som das sirenes, permaneceu alto, inabalável, suas filhas ao lado, os olhos claros e orgulhosos enquanto observavam a cena se desenrolar. O que quer que a polícia trouxesse a seguir, eles estavam prontos, porque já haviam vencido a batalha que mais importava. Esta luta nunca foi sobre os socos dados
afundados ou os hematomas deixados para trás. Foi sobre permanecer firme quando outros esperavam que caíssem, sobre mostrar aos Almeida, à escola e à cidade inteira que sua força não podia ser tomada, não podia ser quebrada, não importava o quão forte fossem empurrados. Enquanto as luzes piscantes viravam a esquina e o primeiro carro de patrulha entrava na garagem, a voz de Roberto quebrou o silêncio pesado uma última vez, ecoando pela varanda, pelo quintal e na memória de todos que testemunharam. "Vocês vieram procurar briga", disse ele, o tom inabalável, a presença tão sólida quanto o chão sob ele. Agora encontraram. As luzes azuis e vermelhas piscantes varreram a frente da casa, pulsando contra as paredes e janelas em ondas lentas e constantes, como se a tempestade que trovejara em sua porta não tivesse terminado, mas apenas mudado de forma, trocando punhos e fúria pela autoridade fria de uniformes e distintivos. Roberto permaneceu imóvel no centro de tudo, suas filhas flanqueando-o de cada lado, os três emoldurados pela porta como uma linha de defesa ininterrupta contra o caos que tentara tão arduamente invadir sua casa. Os primeiros policiais saíram de seus veículos com cautela praticada, as mãos perto dos cintos, os olhos varrendo a cena enquanto liam os detalhes em cálculo silencioso. Os dois corpos na varanda, desgrenhados e ofegantes. O homem parado alto diante deles, composto e inabalável. Os vizinhos reunidos nas bordas de seus gramados, observando com expressões tensas, alguns cruzando os braços, outros sussurrando entre si sob o eco das sirenes que diminuíam. A voz de Sônia Almeida cortou a tensão primeiro, aguda e frenética, aumentando de volume enquanto corria em direção aos policiais, os braços agitando como se pudesse puxá-los totalmente para o seu lado pela pura força do desespero. "Policial! Policial! Prenda ele!" ela exigiu, apontando um dedo acusador para Roberto, o rosto vermelho de raiva e algo mais profundo por baixo. Medo, cru e mal escondido atrás de sua fúria. "Ele nos atacou! Estávamos nos defendendo! E ele nos agrediu em nossa própria comunidade!" Suas palavras tropeçavam umas nas outras em uma torrente, tornando-se mais ofegantes a cada acusação. Mas o policial líder, um homem cujo distintivo dizia Gomes, não reagiu com aceitação imediata. Ele levantou uma mão firme, seus olhos varrendo não apenas Sônia, mas toda a cena, lendo-a com a experiência silenciosa de alguém que vira o suficiente das confusões da vida para saber que a verdade raramente vivia na superfície. "Senhora", disse o policial Gomes, mantendo o tom medido e profissional, "preciso que a senhora dê um passo para trás e respire fundo. Vamos resolver isso, mas preciso ouvir de todos. E vou começar falando com o dono da casa." Sônia abriu a boca para protestar, mas algo no olhar firme de Gomes a deteve. Ela soltou um suspiro agudo, o peito subindo e descendo enquanto recuava para perto de Gustavo, que ainda jazia gemendo no chão da varanda, segurando as costelas com um braço como se a dor em seu corpo pudesse de alguma forma emprestar mais verdade às suas palavras. Quando chegou sua vez de falar, o policial Gomes se aproximou de Roberto em seguida, os olhos cautelosos, mas não hostis, o tom neutro. "Senhor, pode me dizer o que aconteceu aqui?" Roberto encontrou o olhar do policial diretamente, a postura firme, a voz calma e uniforme enquanto falava. "Eles vieram à minha casa sem serem convidados", explicou, sem apressar as palavras, deixando cada uma assentar com peso e clareza. "Vieram com raiva por causa de um incidente na escola envolvendo nossos filhos. Confrontaram-me na minha varanda, gritaram ameaças. E então ele", Roberto indicou com um leve aceno de cabeça na direção de Gustavo, "deu o primeiro soco. Eu me defendi e defendi minha família." "E suas filhas?", perguntou Gomes, os olhos passando rapidamente para Sofia e Laura, que permaneciam silenciosas, mas fortes, ao lado do pai. "Elas testemunharam tudo", respondeu Roberto sem hesitação, o tom firme. "Não se envolveram. Ficaram lá dentro como eu as instruí." Gomes deu um pequeno aceno de cabeça, o olhar pensativo, pesando as palavras de Roberto contra a cena exposta diante dele. Virou-se então para Sônia e Gustavo, o bloco de notas na mão, pronto para ouvir o lado deles, embora estivesse claro pela rigidez silenciosa de sua expressão que ele já começara a juntar as peças da verdade. Sônia lançou-se em sua versão da história com o mesmo desespero ofegante que mostrara antes, tecendo mentiras com facilidade praticada, pintando a si mesma e ao marido como vítimas de um ataque não provocado, suas palavras pingando presunção enquanto lançavam Roberto no papel de agressor. Mas sua performance vacilou sob o olhar firme do policial Gomes, que não fez menção de interromper, mas cujos olhos escureceram com ceticismo silencioso quanto mais ela falava. "E a senhora afirma que estava se defendendo?", perguntou Gomes quando ela terminou, o tom cuidadosamente neutro, mas afiado com o peso da
dúvida. Viemos aqui para conversar, insistiu Sônia, a voz subindo novamente, mas as rachaduras estavam claras agora, sua compostura se desfazendo nas bordas enquanto lutava para manter sua narrativa. Ele nos atacou. Os olhos de Gomes se estreitaram levemente. E então, como se sentisse que as palavras sozinhas não eram suficientes para desvendar a verdade, ele se virou para o crescente aglomerado de vizinhos parados nas bordas de seus quintais, alguns segurando seus telefones, outros falando baixinho entre si. Vou precisar de depoimentos de testemunhas, Gomes gritou, a voz ecoando pelo gramado com autoridade silenciosa. Qualquer um que viu o que aconteceu, por favor, se aproxime. Houve uma longa pausa de silêncio, pesado e incerto. E então, lentamente, como se estimulado por um senso compartilhado de justiça que esperara demais por seu momento, um vizinho do outro lado da rua se adiantou. Um homem mais velho com um rosto marcado e olhos aguçados que não perdiam nada. Ele pigarreou e falou alto o suficiente para todos ouvirem. Eu vi tudo, disse ele, a voz firme. Eles chegaram aqui gritando desde o momento em que saíram do carro. O homem deu o primeiro soco. O dono da casa não se moveu até que forçaram a mão dele. Outro vizinho seguiu. Depois outro, suas vozes se entrelaçando para formar uma imagem mais clara. Um coro de verdade que cortou as mentiras de Sônia como a luz do sol através da névoa. Cada relato confirmava o que Roberto já havia dito. Suas palavras firmes, suas memórias nítidas. Gomes ouviu cada palavra, sua caneta movendo-se firmemente em seu bloco de notas. E quando o último vizinho terminou de falar, ele fechou o bloco com um estalo silencioso que pareceu ecoar mais alto do que as sirenes minutos antes. Vamos continuar isso na delegacia, disse ele, o tom não deixando espaço para discussão. Mas, com base no que ouvi até agora, parece que temos mais perguntas para vocês dois. Seus olhos pousaram em Sônia e Gustavo, seus rostos pálidos e tensos sob o brilho forte das luzes da polícia. Policiais se moveram para ajudar Gustavo a se levantar, algemando-o gentilmente, mas firmemente, enquanto os protestos de Sônia subiam novamente, mais finos agora, mais fracos, sua voz se esvaindo em impotência, enquanto o peso da realidade pressionava forte e final. Roberto permaneceu imóvel enquanto eram levados, suas filhas ao seu lado, a respiração lenta e firme, o olhar fixo não nos Almeida, mas no horizonte além deles, onde a justiça, finalmente, começava a encontrar seu lugar. E embora a noite estivesse longe de terminar, embora perguntas ainda precisassem de respostas e sombras ainda precisassem ser dissipadas, não havia como confundir a mudança que havia começado. A maré estava virando, e desta vez estava virando a favor deles. A delegacia tinha a quietude fria de um lugar que via vidas demais pressionadas em suas paredes, vozes demais levantadas em pânico ou protesto, verdades demais distorcidas sob o peso de suposições. No entanto, enquanto Roberto e suas filhas se sentavam nas cadeiras de metal simples da área de espera, não havia medo neles. Nenhum tremor em suas mãos ou em sua respiração. Apenas a paciência silenciosa e medida de uma família que enfrentara tempestades muito maiores do que esta e sabia que o único caminho era permanecer firme e deixar a verdade emergir, lenta e imparável, como a maré contra as rochas. O policial Gomes se movia entre mesas e arquivos com o foco de um homem que entendia a forma de uma mentira no momento em que passava por seus ouvidos, que vira cenas demais como a que agora se desenrolava para confundir barulho com verdade. Ele trabalhou metodicamente, coletando depoimentos, revisando os relatos dos vizinhos que já haviam começado a preencher testemunhos escritos e verificando as filmagens das câmeras de campainha próximas que foram oferecidas sem hesitação por moradores ansiosos para ver a justiça feita corretamente pela primeira vez. Roberto o observava silenciosamente, os olhos acompanhando cada passo, não com suspeita, mas com um respeito cauteloso pela diligência do homem. Via em Gomes não o julgamento rápido de um homem ansioso para fechar um caso, mas a paciência lenta e firme de alguém que sabia que respostas reais não vinham de quem gritava mais alto, mas de quem permanecia por mais tempo em terreno sólido. Sofia e Laura sentaram-se perto do pai, a postura ereta, os rostos calmos, embora por dentro ambas sentissem a lenta agitação de tudo que haviam suportado, tudo que carregaram, subindo à superfície enquanto as paredes da delegacia pareciam se fechar e a longa espera se estendia ainda mais. Mas mesmo através da tensão silenciosa, não vacilaram, tinham enfrentado tempestades piores e saído intactas, e sabiam que passariam por esta da mesma maneira. Gomes se aproximou finalmente, o bloco de notas debaixo do braço, a expressão pensativa, marcada pelo peso do que havia reunido. Ele parou diante deles, pigarreando suavemente
lentamente antes de falar. Senhor Oliveira, começou ele, a voz cuidadosa, mas firme. Revisei os depoimentos dos vizinhos e as imagens de segurança. E está claro que o senhor não iniciou o confronto. Também está claro que suas ações foram defensivas. Roberto ofereceu um pequeno aceno de cabeça, reconhecendo as palavras do policial sem triunfo, sem alívio, mas com a firmeza silenciosa de um homem que não esperava nada menos da verdade. Gomes continuou mudando ligeiramente o peso enquanto olhava para suas anotações. Além disso, as filmagens que coletamos também mostram que os Almeida vieram à sua propriedade agressivamente. Eles entraram na sua varanda primeiro. Eles levantaram a voz e iniciaram contato físico. Vários ângulos confirmam isso. Uma respiração suave passou entre Sofia e Laura. Não exatamente um suspiro, mas a liberação lenta da tensão contida. Um momento de tranquilidade silenciosa se instalando em seus peitos, como uma pequena chama que se recusava a apagar. Não importava quanto vento a tivesse açoitado. No entanto, Gomes continuou, o tom ainda uniforme. Dada a gravidade dos ferimentos e as alegações dos Almeida, precisaremos documentar tudo completamente. Haverá depoimentos formais, um relatório completo, e ainda pode haver processos legais. Mas quero que saiba, acrescentou ele, seu olhar pousando em Roberto com algo que parecia quase respeito. Pelo que vi, as evidências estão claramente a seu favor. A resposta de Roberto veio sem hesitação, a voz baixa e segura. Daremos todas as respostas que precisar. Enquanto seguiam Gomes para a sala de interrogatório, Sofia e Laura sentiram o peso do momento se aprofundar em seus ossos, não como um fardo, mas como um lembrete de tudo que haviam suportado para chegar a este ponto. Sentaram-se ao lado do pai, respondendo às perguntas com clareza, recontando os eventos do dia com vozes firmes que carregavam toda a verdade de sua experiência, sem deixar espaço para dúvida ou distorção. Peça por peça, a história se desenrolou sob os olhos atentos dos policiais, não como um conto distorcido fiado de medo e preconceito, mas como uma cadeia limpa e ininterrupta de fatos que levava desde o primeiro empurrão no pátio até o confronto final em sua porta. Contaram sobre os dias de assédio, sobre a pegadinha cruel que os levara ao limite, sobre a briga forçada sobre eles por garotos que acreditavam poder fazer qualquer coisa sem consequências. Falaram não como vítimas, mas como sobreviventes. E enquanto sua história preenchia a sala, a forma da verdade tornou-se impossível de negar. Mais tarde, ao saírem da sala de interrogatório para um canto mais silencioso da delegacia, Roberto se virou para as filhas, a voz suave, mas carregando o peso da sabedoria arduamente conquistada. Vocês veem como funciona, disse ele, não como uma lição, mas como um lembrete do que já sabiam em seus ossos. Eles vão distorcer a história, tentar torná-la deles, mas a verdade é paciente, ela espera, e quando chega a hora, ela se mantém firme. Sofia encontrou seu olhar, os olhos brilhando de resolução. Ainda não terminamos, disse ela, a voz firme. Laura assentiu ao lado dela, a expressão igualmente firme. Mas estamos chegando lá. Gomes se aproximou novamente, uma leve tensão na mandíbula, enquanto abria seu bloco de notas mais uma vez. Há outra coisa, disse ele, o tom cauteloso, mas não hesitante. Um de seus vizinhos mencionou algo sobre problemas anteriores na escola. Vamos puxar as imagens de vigilância da propriedade da escola também. Se houver um padrão, ajudará a esclarecer isso mais rápido. Com essas palavras, uma onda silenciosa de entendimento passou entre Roberto e suas filhas. Tinham carregado o peso do bullying sozinhos até agora. Tinham suportado em silêncio enquanto a escola fazia vista grossa. Mas se a verdade daqueles dias pudesse finalmente vir à tona, então esta batalha não apenas limparia seus nomes, mas exporia a podridão que havia apodrecido sob o Veredas Altas por tempo demais. Faça isso, disse Roberto sem pausa. Deixe toda a história vir à tona. Gomes deu um pequeno aceno de cabeça e se afastou para fazer a ligação. Seus movimentos eficientes, seu propósito claro. Enquanto o silêncio da delegacia se instalava ao redor deles mais uma vez, as gêmeas e seu pai sentaram-se juntos, firmes e inabaláveis, sabendo que a tempestade não havia passado completamente, mas também sabendo que a maré havia virado irreversivelmente a seu favor. E não importava o que viesse a seguir, eles estariam prontos. O zumbido baixo das luzes fluorescentes preencheu a delegacia com um som baixo e constante, um som que poderia ter sido insignificante em qualquer outro momento, mas aqui, sob o peso do que estava se desenrolando, parecia sublinhar cada segundo que passava, esticando o tempo enquanto as peças finais da verdade começavam a deslizar para o lugar. Roberto sentou-se com as filhas perto, os três uma linha firme de resolução em uma sala que se tornara tensa, a atmosfera espessa com o cheiro de papéis, tinta e a lenta queima da justiça que começava, enfim, a pegar fogo.
fogo. Do outro lado da sala, através dos estreitos painéis de vidro do escritório adjacente, podiam ver Sônia e Gustavo Almeida sentados a uma mesa separada, a postura desfiando sob a pressão que se acumulava ao redor deles. Os traços agudos de Sônia, antes mantidos juntos pela confiança da presunção, haviam começado a rachar, seus olhos disparando de um policial para outro, a boca pressionada em uma linha fina, como se tentasse conter o medo que tremia logo abaixo de sua superfície. Gustavo sentava-se mais pesado na cadeira, os ombros curvados de uma forma que falava mais do que apenas dor física, seu olhar evitando a janela, evitando os olhos de Roberto, evitando o inevitável. O policial Gomes voltou para a sala, uma pasta grossa com fotografias impressas e relatórios debaixo do braço, a expressão afiada pela clareza que apenas evidências inegáveis poderiam fornecer. Ele se moveu com um senso de propósito que preencheu o espaço entre eles, puxando uma cadeira para mais perto da mesa antes de colocar a pasta e abri-la. A primeira página capturou a luz forte de cima, uma imagem estática tirada da câmera de segurança de um vizinho mostrando Gustavo Almeida no meio de um soco, o rosto contorcido de raiva, o punho voando em direção à cabeça de Roberto. Sem uma palavra, Gomes espalhou as imagens sobre a mesa, cada uma mais condenatória que a anterior, capturando a escalada quadro a quadro, a verdade exposta em uma sequência de momentos claros demais para negar. Não havia confusão nas fotografias, nenhum espaço restante para histórias distorcidas ou desculpas fabricadas. Apenas o fato simples e inegável de que os Almeida levaram sua fúria à porta de Roberto e iniciaram o confronto com suas próprias mãos. O olhar de Roberto permaneceu firme nas imagens, o rosto composto, a respiração lenta e uniforme. Não porque a evidência o surpreendesse, mas porque confirmava o que ele sabia desde o início, que a verdade, embora pudesse ter sido adiada, nunca se desviara de seu lado. Também puxamos as filmagens iniciais do sistema de vigilância da escola, continuou Gomes, a voz firme enquanto expunha um segundo conjunto de imagens, estas mais escuras e granuladas, mas não menos claras em sua história. A câmera pegou a pegadinha nos armários, os garotos encurralando suas filhas no corredor, o empurrão que levou à briga no pátio. Entre isso, os depoimentos das testemunhas de seus vizinhos e as admissões feitas por alguns alunos depois que investigamos, temos um caso forte se formando a seu favor. Com suas palavras, uma respiração silenciosa passou entre Sofia e Laura. Não alívio no sentido de fraqueza, mas na forma de uma expiração lenta e paciente, como se estivessem se permitindo, apenas por um momento, sentir o peso da batalha começar a se levantar de seus ombros. E os Almeida? Perguntou Roberto, a voz baixa, mas firme, carregando a pergunta não com desespero, mas com o peso da responsabilidade de um homem que nunca precisou gritar para ser ouvido. A boca de Gomes se apertou por um instante antes de responder, suas palavras escolhidas cuidadosamente, mas sem deixar espaço para dúvidas. Eles estão em maus lençóis, respondeu ele, o tom afiado com finalidade silenciosa. Vieram aqui cheios de arrogância, pensando que sua história teria peso por si só. Mas com esta evidência, suas acusações estão desmoronando rápido. Quanto mais falam, mais fundo cavam seu próprio buraco. Enquanto Gomes falava, um movimento chamou a atenção de Roberto além do vidro. Outro policial entrou na sala onde Sônia e Gustavo estavam sentados, uma pilha grossa de papéis na mão, colocando-os sobre a mesa com um baque que pareceu ondular pelo próprio ar entre eles. A boca de Sônia se moveu, suas palavras perdidas atrás do vidro, mas seu pânico crescente era claro de se ver, seus gestos agudos e frenéticos enquanto tentava argumentar contra a montanha crescente de fatos. Gustavo, apesar de toda a sua raiva anterior, sentou-se em silêncio agora, os olhos fixos na mesa à sua frente, as mãos cerradas firmemente juntas como se pudesse conter as consequências pela pura força de vontade. Deixe que vejam tudo, disse Roberto baixinho, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa, embora Gomes o tenha ouvido claramente e dado um pequeno aceno de concordância. Deixe que vejam o que acontece quando forçam demais. Nós pretendemos, respondeu Gomes, fechando a pasta com um movimento deliberado, como se selasse o destino dos Almeida entre suas páginas. Momentos depois, juntou-se a eles outro policial, este mais jovem, o uniforme recém-passado, mas a expressão já endurecida pelas realidades do trabalho. Ele carregava uma transcrição impressa nas mãos, colocando-a diante de Gomes com um sutil aceno de cabeça. Depoimentos de 2 dos alunos, explicou o policial, a voz firme, confirmam assédio prévio na escola, consistente com o que o Sr. Oliveira e suas filhas relataram. Gomes examinou as páginas
páginas rapidamente, os olhos se aguçando a cada linha que lia. Isso deve ser suficiente, disse ele finalmente, colocando os papéis com um peso silencioso que pareceu assentar não apenas na mesa, mas no ar ao redor deles. Vamos prosseguir com as acusações. Agressão, invasão de propriedade, possivelmente assédio, assim que todo o escopo na escola for estabelecido. Roberto não deu reação externa, sua calma imperturbável. Mas Sofia e Laura sentiram a sutil mudança na postura do pai, a satisfação silenciosa de um homem que se manteve firme não apenas pela vitória, mas pela própria justiça. A voz de Sônia, aguda mesmo atrás do vidro, subiu mais uma vez. Um som desesperado sem nada de sua confiança anterior. Os ombros de Gustavo caíram ainda mais, a cabeça baixando como se não pudesse mais suportar o peso da verdade pressionando sobre ele de todos os lados. O policial Gomes voltou-se para Roberto e suas filhas, sua expressão se suavizando em algo quase respeitoso. Vocês se portaram bem, disse ele simplesmente. Isso não será fácil e ainda não acabou, mas vocês fizeram a coisa certa. Roberto inclinou a cabeça uma vez, um gesto de reconhecimento em vez de gratidão, pois nunca lutara por aprovação, apenas pelo que era certo. Enquanto os policiais se moviam para processar os Almeida, conduzindo-os da sala de interrogatório com passos firmes e inflexíveis, a família Oliveira permaneceu sentada, os olhos firmes, os corações alinhados em unidade silenciosa. A maré não apenas virara, começara a varrer as mentiras, expondo a verdade por baixo. E embora a luta ainda tivesse que chegar à sua conclusão final, podiam ver o fim no horizonte, tão certo e firme quanto o sol nascente. E quando esse momento chegasse, eles o encontrariam juntos. A delegacia prendeu a respiração sob o peso de tudo que viera à tona, como se as próprias paredes, o próprio ar, tivessem se tornado pesados com a verdade finalmente forçada à luz do dia, real demais e sólida demais para ser negada ou remodelada pelas mãos daqueles que antes se acreditavam intocáveis. Roberto, sentado entre as filhas, permaneceu imóvel, o olhar firme enquanto observava os policiais realizarem seu trabalho, seus movimentos não mais apressados ou incertos, mas deliberados, moldados pela clareza das evidências que se acumularam tijolo por tijolo em uma parede inquebrável ao redor da defesa em ruínas dos Almeida. Do outro lado da sala, através da estreita faixa de vidro que separava o andar principal da pequena área de detenção, Sônia andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, as mãos torcendo em punhos apertados ao lado do corpo, os olhos selvagens enquanto procuravam por algo, alguma brecha na parede, algum fio para puxar solto que pudesse desvendar o caso que se fechava rapidamente ao redor dela. Mas não havia mais nada para ela se agarrar, nenhuma mentira a mais para fiar que já não tivesse se emaranhado em nós, apertados demais para escapar. Gustavo, antes barulhento e certo, agora sentava-se curvado em sua cadeira, os cotovelos apoiados pesadamente nos joelhos, a cabeça baixa sob o peso do fracasso, os olhos opacos e perdidos encarando o chão como se as respostas que procurava pudessem aparecer ali se apenas olhasse com força suficiente. Mas não encontrou nada, exceto o eco vazio de suas próprias escolhas encarando-o de volta. O policial Gomes estava no centro de tudo, a postura firme, a expressão afiada pela finalidade do momento. Ele folheou as últimas declarações e gravações reunidas nas horas desde que os Almeida foram trazidos, a mente percorrendo toda a história exposta diante dele. Testemunhos de vizinhos claros e consistentes, imagens de câmeras de múltiplos ângulos pintando um quadro inegável, testemunhas estudantis na escola preenchendo todas as lacunas que poderiam ter sido deixadas para trás. Ele se virou para Roberto, a voz carregando o peso de tudo que haviam suportado para chegar a este ponto. Concluímos nossas apurações preliminares, começou Gomes, o tom firme e sem hesitação. As acusações contra o senhor e suas filhas serão retiradas imediatamente. As evidências não deixam espaço para nenhuma outra decisão. Sofia e Laura trocaram um olhar, um momento silencioso de entendimento passando entre elas. Não de surpresa, pois sempre souberam que sua verdade prevaleceria, mas de silenciosa vindicação, do tipo que não grita em triunfo, mas se assenta profundamente no peito, firme e certa. Roberto inclinou a cabeça ligeiramente, a compostura inabalada, embora por trás de seu exterior calmo houvesse a mais tênue mudança, uma liberação da tensão que carregara por suas filhas, por sua família, cada momento desta batalha, pesando sobre ele mais do que jamais deixaria transparecer. E os Almeida? Perguntou Roberto, não porque precisasse da resposta, mas porque importava que as palavras fossem ditas claramente, em voz alta, para todos ouvirem. O olhar de Gomes endureceu enquanto respondia. Eles enfrentarão
serão acusações, confirmou ele, desdobrando cada acusação com precisão silenciosa, como se colocasse pedras em uma balança. Agressão, assédio, invasão de propriedade e obstrução. Suas ações na escola e aqui em sua casa estão bem documentadas. Eles não vão conseguir se livrar disso falando. Como para sublinhar a declaração, outro policial entrou na área de detenção, destrancando a porta com um giro agudo da chave e gesticulando para Sônia e Gustavo se levantarem. Os protestos de Sônia, agudos e crescentes em pânico, caíram por terra contra os comandos firmes dos policiais, suas palavras reduzidas a ruído sob o peso total da lei que agora pressionava sobre ela. "Vocês não têm direito", ela chorou, a voz rachando sob a tensão. Mas o policial que a guiava não ofereceu resposta, apenas a firmeza silenciosa do dever cumprido sem parcialidade. Gustavo, esgotado da luta, levantou-se lentamente, os ombros curvados enquanto as algemas estalavam em seus pulsos. Seu olhar desviou para Roberto por apenas um sopro de momento antes de cair, incapaz de sustentar os olhos do homem que subestimara tão terrivelmente. As gêmeas observaram em silêncio, sem se vangloriar, sem comemorar, mas com uma satisfação profunda e silenciosa que crescia ao saber que haviam permanecido firmes contra a tempestade e se recusado a serem quebradas. Tinham respondido ao ódio não com medo, mas com coragem. Tinham respondido à violência não com rendição, mas com força que vinha de anos de disciplina e do vínculo inabalável que compartilhavam com o pai e uma com a outra. Enquanto os Almeida eram conduzidos para fora da sala, sua partida pesada de finalidade, o policial Gomes voltou-se para a família com uma borda mais suave em sua voz. "Vocês se saíram bem", disse ele, pausando como se pesasse suas palavras antes de acrescentar. "Mantiveram sua posição com honra, isso importa mais do que imaginam." Roberto não deu resposta, não precisava de nenhuma. Seu olhar firme seguiu os Almeida até que desapareceram pela saída, engolidos pelo sistema que pensavam que os protegeria, mas que, em vez disso, revelara sua verdadeira natureza ao mundo. A delegacia começou a se acalmar depois disso, a energia frenética do dia esfriando em um ritmo mais calmo, enquanto os policiais preenchiam relatórios e finalizavam a papelada necessária. Gomes garantiu a Roberto que os documentos oficiais de exoneração chegariam dentro de 1 hora e que a escola também seria notificada das conclusões, embora Roberto já soubesse que essa batalha era uma que ele ficaria feliz em levar até o fim. Sofia e Laura, embora cansadas das longas horas de interrogatório e espera, sentaram-se aprumadas e inflexíveis, os olhos afiados, os ombros retos enquanto se preparavam para deixar a delegacia para trás, sabendo muito bem que, embora este capítulo tivesse se fechado, as lições que haviam gravado em seus espíritos nunca desapareceriam. Enquanto os três permaneciam juntos, suas silhuetas emolduradas contra a luz fraca que filtrava pelas janelas da delegacia, havia um poder silencioso em sua unidade, uma promessa tácita de que, não importava o que viesse a seguir, eles o encontrariam não como vítimas da história de outra pessoa, mas como autores da sua própria. Eles lutaram, eles suportaram e eles venceram. O sol da manhã se estendeu pela frente do Colégio Veredas Altas, lançando longos feixes de luz sobre os caminhos familiares e os prédios de tijolos polidos. Mas hoje, a luz parecia mais nítida, mais clara, como se o próprio ar tivesse sido lavado após uma longa e amarga tempestade. O pátio, antes palco de olhares silenciosos e sussurros cruéis e altos, agora carregava um tipo diferente de peso. Não pesado de ameaça, mas cheio do zumbido silencioso da mudança, do tipo que se move por um lugar não em gritos altos, mas na energia inquieta e nervosa daqueles que sabem que o chão sob seus pés mudou. A notícia se espalhou mais rápido do que qualquer um poderia esperar, levada não por rumores, mas pelos fatos inegáveis que surgiram após a prisão dos Almeida e as evidências condenatórias expostas para todos verem. Alunos que antes riam junto com Ricardo e seus amigos, agora se reuniam em grupos cautelosos, suas vozes mais baixas, seus olhos mais cuidadosos, enquanto olhavam para a entrada onde se esperava o retorno das gêmeas. Professores que haviam se afastado do assédio, que haviam escolhido o silêncio em vez da intervenção, agora carregavam uma rigidez em seus movimentos, uma vergonha silenciosa gravada em seus rostos, enquanto se preparavam para o inevitável acerto de contas. Dentro da sala da administração, o diretor Menezes estava com os ombros tensos, sob o peso de tudo que desabara sobre sua instituição. Tinha em mãos os relatórios oficiais entregues pela delegacia, relatórios que não deixavam espaço para dúvidas ou adiamentos. Seu olhar percorreu os nomes listados sob as acusações claras e em negrito: Ricardo Almeida, Beto Carvalho, Marcelo Bastos.
e ao lado deles, a recomendação final e inescapável: expulsão com efeito imediato. À sua frente, sentava-se Roberto Oliveira, calmo e composto, a postura tão firme quanto estivera na delegacia, os olhos inabaláveis enquanto encontravam os do diretor com autoridade silenciosa. Ao lado dele, Sofia e Laura sentavam-se aprumadas, os uniformes impecáveis, os rostos definidos com a força daqueles que haviam resistido à tempestade e emergido não apenas de pé, mas inflexíveis. O conselho se reuniu hoje cedo, começou Menezes, a voz carregando a tensão de um homem forçado a confrontar suas próprias falhas. À luz das conclusões da investigação e das evidências esmagadoras de assédio e agressão contra suas filhas, a suspensão foi revogada, com efeito imediato. Elas retornarão às suas aulas hoje. Ele pausou, pigarreando enquanto se mexia desconfortavelmente na cadeira, os dedos apertando a borda dos papéis. Além disso, os alunos responsáveis pelo assédio e pelo ataque foram expulsos permanentemente. Houve uma pausa de silêncio, não porque fosse necessário, mas porque parecia certo deixar as palavras pairarem no ar, deixá-las assentar completamente antes de seguir em frente. A voz de Roberto, quando falou, não carregava triunfo, nem satisfação presunçosa, apenas a calma profunda e inabalável de um pai que lutara por justiça e agora havia entregue. É a decisão que deveria ter sido tomada desde o início, disse ele claramente, não como uma acusação, mas como uma verdade inegável. Os lábios de Menezes se apertaram, um lampejo de algo ilegível passando por seus olhos. Fosse arrependimento ou constrangimento, ou ambos, era impossível dizer. Mas ele assentiu. O gesto pequeno, mas revelador. Nós falhamos com sua família, admitiu ele, a voz mais baixa agora, áspera pelo peso da verdade. Falhamos em nosso dever de proteger todos os nossos alunos. Isso vai mudar. O olhar de Sofia sustentou o do diretor com a mesma firmeza clara que a carregara através de cada palavra cruel, cada empurrão, cada tentativa de fazer ela e sua irmã se sentirem menos do que eram. Veja que isso aconteça, disse ela, as palavras medidas, mas firmes, não deixando espaço para falsas promessas. Ao lado dela, a voz de Laura seguiu com igual força. Não apenas por nós, acrescentou ela, os olhos afiados e inabaláveis. Por todo aluno que não se encaixa no seu molde. Por um momento, Menezes pareceu vacilar sob o peso das palavras delas, mas então deu um aceno superficial, os papéis tremendo levemente em suas mãos enquanto finalmente os colocava de lado. Ao se levantarem de suas cadeiras, Roberto colocou uma mão levemente no ombro de cada uma de suas filhas, um gesto silencioso de orgulho que não precisava de palavras para carregar seu significado. Juntos, saíram do escritório e entraram no corredor principal, seus passos ecoando pelo corredor de mármore que antes parecera uma provação, mas agora parecia mais um caminho aberto por sua coragem e determinação. Alunos se viraram para observá-los, alguns com curiosidade aberta, outros com respeito silencioso e alguns com vergonha persistente gravada em suas expressões enquanto relembravam os papéis que haviam desempenhado, seja por ação ou silêncio. Mas ninguém ousou falar, ninguém ousou zombar ou desdenhar. O peso do que havia acontecido não lhes deixara cobertura, nenhuma sombra confortável para se esconder. As gêmeas caminharam lado a lado, as cabeças erguidas, os ombros retos, não como vítimas retornando, mas como campeãs de sua própria história, como prova de que a resiliência diante da crueldade pode estilhaçar até as paredes mais fortes do preconceito. Do lado de fora do prédio, a brisa da manhã roçou seus rostos, fresca e limpa, como se o próprio ar reconhecesse a mudança que finalmente chegara. O pai delas caminhou ao lado, a presença tão firme como sempre, e juntos atravessaram o pátio, não com pressa, mas com o passo deliberado e confiante daqueles que conquistaram cada passo à frente. E enquanto se moviam, a voz de Roberto, baixa e segura, quebrou o silêncio entre eles. A tempestade passou, disse ele, não como um desejo, mas como um fato, tão certo e inabalável quanto o sol nascendo no horizonte. Não, respondeu Sofia, os olhos no caminho à frente, o tom carregando a força silenciosa que a levara através do fogo. Nós acabamos com ela. Os lábios de Laura se curvaram no menor e mais feroz sorriso, os olhos brilhando sob a luz da manhã. E acabaremos de novo, acrescentou ela. Sempre que ela vier. Juntas, cruzaram o limiar da escola, deixando para trás as sombras da dúvida e entrando totalmente na luz da justiça finalmente feita. E embora o caminho à frente sempre carregasse desafios, sabiam com absoluta certeza que, quaisquer que fossem as próximas tempestades, elas as encontrariam como encontraram esta, juntas, inquebrantáveis e sem medo. Os dias que se seguiram se acomodaram em um ritmo tão natural que quase parecia que a tempestade nunca as
as tinha tocado, como se os ventos da crueldade que antes sopravam tão forte contra suas costas tivessem finalmente se aquietado em nada mais do que uma memória distante. No entanto, Sofia e Laura nunca esqueceram. Não carregavam o peso do que aconteceu como um fardo, mas como algo muito mais afiado e muito mais forte. Um lembrete de sua própria força, tecido em cada passo que davam pelos caminhos familiares do Colégio Veredas Altas. A própria escola parecia mudada de maneiras sutis, como se tivesse aprendido a respirar diferente. O ar não mais denso com a permissão tácita da crueldade. Professores, antes de lábios apertados e rápidos em desviar o olhar, agora cumprimentavam as gêmeas com um respeito que parecia conquistado, em vez de forçado. Chamavam seus nomes na aula não com indiferença, mas com consideração genuína, suas vozes firmes, seus olhos encontrando os delas sem a antiga hesitação. Seus colegas também haviam se livrado das sombras que antes usavam tão facilmente. Não mais os corredores ecoavam com risadas zombeteiras ou sussurros agudos. Em vez disso, havia acenos de reconhecimento, pequenos, mas reais, e momentos silenciosos onde o silêncio parecia respeito em vez de evitação. No pátio, onde antes caminhavam sob o peso de 1000 olhos julgadores, Sofia e Laura agora se moviam livremente, as cabeças erguidas, os passos sem pressa. Sentavam-se sob a sombra de um grande ipê durante o almoço, a luz do sol aquecendo seus rostos enquanto conversavam sobre tudo e nada, suas vozes leves, com a facilidade daquelas que não precisavam mais vigiar cada palavra, cada olhar, cada respiração. Não era perfeição, porque nunca buscaram isso. O que tinham agora era algo muito melhor. Paz, construída não sobre medo, mas sobre força conquistada através do fogo. Sabiam que a batalha que travaram não apenas as libertara, mas mudara algo permanente na própria estrutura da escola. Uma mudança silenciosa, mas inquebrável, que perduraria muito depois que a memória dos Almeida se desvanecesse. As palavras do pai ficaram com elas, não como ecos distantes, mas como verdades vivas, carregadas perto de seus corações. Mantenham-se firmes, ele lhes dissera repetidas vezes. E elas fizeram exatamente isso. Não apenas por si mesmas, mas por cada aluno que percorria aqueles mesmos corredores agora e os percorreria no futuro. Enquanto o sol da tarde baixava, lançando longas sombras pelo gramado verde, as gêmeas sentaram-se lado a lado, o riso subindo fácil e espontâneo. Os olhos brilhando com a simples alegria de um dia bem vivido. Elas não apenas sobreviveram ao Colégio Veredas Altas, elas o reivindicaram. E enquanto olhavam para os jardins, para o lugar que uma vez tentou encolhê-las em silêncio, viam apenas o horizonte amplo e aberto da vida que haviam construído com suas próprias mãos, sua própria coragem, seu próprio vínculo inabalável. Elas venceram e continuariam vencendo a cada dia.